De preparação, exatamente. Mas aí minha mente faz um monte de pergunta aqui. Por que a descendência não estava com ela protegida no deserto? Exato. E, peraí, se eu falo que as 12 jujubas é o que sobrou, quer dizer que as outras se perderam ao longo do caminho. Se o diabo se ira contra o que sobrou da descendência da mulher... Já teve arrebatamento. Alguma coisa aconteceu com ela. Será que foi o arrebatamento? Eu acho que sim. Vamos ver se foi o arrebatamento? Aqui a Bíblia fala da estratégia do diabo e fala o seguinte... quem é o restante da descendência dela? Ou seja, quem é? Vou ler de novo, olha. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu tenho um problema com o arrebatamento. Porque o arrebatamento diz que vai ficar para trás quem não era tão fiel. E o restante da descendência da mulher são os fiéis. Então... E aí? E aí? Vamos ver se o texto responde. Eu vejo aqui uma ênfase muito grande à fidelidade aos mandamentos. Eu vou falar uma coisa aqui polêmica, mas eu dou liberdade de quem quiser discordar de mim. Ensina-se muito que os 10 mandamentos do Novo Testamento caducaram, não tem nada a ver, acabou isso aí, isso é coisa do Antigo Testamento. Rodrigo está sendo veterotestamentário. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, verso 19, que inaugura essa visão, diz assim, preste atenção, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande chuva de granizo. Você sabe o que é a arca da aliança? Sim. É onde estão os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Mas... o maná e mais a vara... E mais a vara de Moisés. Isso. Se os 10 mandamentos caducaram, se não tem lugar para os 10 mandamentos no Novo Testamento, por que João inaugura essa visão do grande conflito com uma cena da arca da aliança aberta no céu? Não faz sentido. E mais ainda, ele não só vê a arca da aliança no céu, mas como ele qualifica o restante da descendência da mulher como sendo... os que guardam os mandamentos de Deus. E, em continuidade a isso, é dito que o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E isso ainda é reforçado no capítulo 14, que também está dentro do grande conflito ali, onde fala que, olha, justamente aqui, olha, aqui está Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quando você pega todo o ato do anticristo, é sempre para afrontar os 10 mandamentos da lei de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos entrar isso. Sim. Ele manda fazer uma imagem de escultura, ele manda as pessoas adorarem, ele manda matar. Então eu vejo, particularmente, Vilela, com todo respeito àqueles que discordam de mim, eu vejo que o Antigo Testamento não está caduco. Que eu vejo aqui, é lógico, cumpriu-se o Antigo Testamento. Por que eu não mato cordeirinho hoje? Por que eu não degolo cordeiro? Já que eu estou tão assim pelo Antigo Testamento, por que eu não degolo cordeiro? Por que eu não circunciso? Porque alguns símbolos do Antigo Testamento, eles apontavam para a vinda de Cristo. E com a vinda de Cristo... Com a vinda de Cristo, eles não têm mais o porquê. Aí a gente muda o símbolo. Mas a gente tem lei cerimonial hoje também. Só o que é o batismo? O batismo é uma lei cerimonial. Claro. O que é a Santa Ceia? É uma lei cerimonial. Só que a diferença é que a Santa Ceia, eu anuncio o Cristo que veio e voltará. Enquanto que na circuncisão, na festa de Páscoa, eles anunciavam o Cordeiro que ainda viria. Você entendeu? Ao degolar, ele vai anunciar o Cordeiro. Eu anuncio o que veio e voltará. E aqui está muito claro no Apocalipse. João vê os 10 mandamentos no céu, na Arca da Aliança, depois 2 vezes é enfatizado. Pois é, os fiéis de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus. Aí o que acontece? Essa mulher, o que aconteceu com ela? Essa é a pergunta que eu não respondi, né? Por que sobrou? Quando chega no final do capítulo 12, diz assim: o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos recapitular. A mulher estava grávida, o menino é arrebatado para o céu, o dragão vai ao céu para pegar o bebê, mas chega lá no céu, dá com burros na água, que ele é expulso no céu por Miguel. Quando o dragão cai na terra, fulo da vida,
ele vai perseguir a mulher. A mulher ganha 2 asas de águia e vai para o deserto, onde ela fica ali durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Certo. O dragão vai tentar ir até a mulher ao deserto, mas ele não consegue, porque a Bíblia fala que ela ficaria no deserto longe do alcance do dragão. Então o dragão agora fica com raiva dela, mas vai lutar contra o que sobrou da descendência dela. Que aí a gente pergunta, tá, se o que sobrou, o que aconteceu com ela? E o dragão se colocou em pé na areia do mar. Quando ele se coloca em pé sobre a areia do mar, o que surge do mar? Apocalipse capítulo 13. A famosa e famigerada besta do Apocalipse, que tanta gente fala, que já virou disco de heavy metal, a do 666. Vamos ver como é que é essa besta? Tem uma imagem dela aí. O Tuti é 333. É meio besta? É meio besta. Caramba! Seria essa sim, seria a besta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças? 7 cabeças. 7. Tá. Olha lá, ó, tem a do meio. 3, 6, 7, tá. 7 cabeças. E assim que o Apocalipse está, enquanto vocês estão vendo aí a imagem, eu vou ler para vocês, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse dragão parece que passou para a besta o cetro, o poder para continuar agora o que ele não pôde fazer. Aí, quando a gente vai descendo aqui, diz uma coisa. Olha o que diz aqui no verso 5. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Opa. 42 meses, se você olhar num calendário de 12 meses, você tem 3 anos e meio. Sabe o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Um tempo, sim, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando do mesmo tempo em que a mulher passaria no deserto, só que com outra roupagem. É como se eu falasse o seguinte, eu te dou 2 dias para sair daqui. Aí eu volto e falo, eu te dou 48 horas. Eu tô falando a mesma coisa. Entendi. 2 dias ou 48 horas é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa de 3 anos e meio, que é a mesma coisa de 42 meses. É interessante que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 25, lá também fala dessa besta, desse anticristo. Como que fala? Eu vou mostrar para você aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha o que o anticristo, quando ele aparece no livro de Daniel, fala. Ele falará contra o Altíssimo. Tinha boca repleta de blasfêmias. Viu a minha semelhança? Oprimirá os santos do Altíssimo. Essa besta vai oprimir o povo de Deus. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bateu. Mas peraí, mas agora me bateu uma confusão aqui. Vamos por partes. Se a mulher estaria no deserto, longe do alcance da serpente, o fato da serpente passar o bastão para a besta e a besta poder perseguir o povo no deserto, então Deus... O esconderijo não deu certo? Então. Por que o esconderijo não deu certo? Porque as promessas de Deus são condicionais. No Israel do Antigo Testamento, Deus falou assim, se vocês forem fiéis, eu farei isso. Se vocês forem fiéis, eu farei aquilo. E muitas vezes os profetas de Deus falaram, Deus trouxe os babilônios porque vocês não foram fiéis. Se vocês forem fiéis. Então, João já estava vendo que a igreja, de certa forma, não estaria sendo fiel. João, quando viu essa cena, lembrou da igreja de Laodiceia. Ele falou assim, a igreja vai ter problema aí. E João ficou apavorado quando ele viu isso aqui. Lembra que eu falei do quiasmo, que os pontos vão se encontrando? É interessante que a cena da mulher no deserto congela aqui. Ó, ficou tão... O deserto congela, né? Freeza. Freeza. Também deu na mesma. Para aqui. Nós não temos a continuidade. Se eu estivesse desenvolvendo um livro, igual você escreveu aquele livro... Vai pra cá, corta pra lá. Corta pra lá, e às vezes dá o suspense. Às vezes você deixa aquele suspense
Pra depois retomar a história. Tem muito livro que fala isso, né? Muito filme também, muito Sim, no meu seriado, livro né? eu faço isso. Eu movimento a história aqui com esse grupo de personagens, movimento aqui, enquanto eu tô movimentando aí, você não sabe o que tá Você acontecendo não sabe o que tá acontecendo E aí. depois retoma. João fez isso. E sabe onde é que ele vai retomar? No capítulo 17, por causa do quiasmo. Tá. Aí no capítulo 17, aí você vai entender agora por que fala do restante da descendência da mulher. Olha o que aconteceu com ela. Sobrou, né? O que sobrou. Apocalipse capítulo 17. Cara, tá chegando no final aí, Tá chegando mano. no final. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças com as iras de Deus, que nós vamos falar ainda, veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Que é? Quem é a grande prostituta? Vamos ver. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Deixa eu segurar um pouquinho. Tá. Para tudo. Igual falava que o Para. João Kleber, né? Para tudo. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, nós deixamos a mulher no deserto, o dragão não pôde ir, ele enviou a besta. Certo. Que a besta tem autoridade lá. Que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou: vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? Aí diz assim: o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde tá o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você que é um escritor, internaliza a emoção desse momento. Quando João viu aquela cena no deserto, João se admirou com grande espanto. Peraí. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos. João já tinha visto a ira do Cordeiro. João já tinha visto os 144 mil. João já tinha visto o trono de Deus no céu. João já tinha visto a besta saindo do mar. João já tinha visto... Por que ele se admirou? Porque, convenhamos, se eu sou uma pessoa... Esses dias eu estava vendo com a Laura o filme, a gente não terminou, As Duas Irmãs. Não vi. Que é mais ou menos uma... Não é uma paródia, mas é inspirado... Tem algumas coisas lá que a gente vê que é de Lampião, mas eles não falam de Lampião. Falam de Carcará, tem um cangaceiro e tudo. E tem uma cena do filme, sem dar spoiler, que uma das meninas que estava no sertão de Pernambuco, ela vai conhecer Recife. E ela vai ver o mar pela primeira vez. Então, quando ela chega, ela fica admirada. Ela fica olhando tudo do carro, assim, nos anos 1930. Ela fica admirada. É lógico, ela acabou de chegar ali. Mas essa mesma menina, depois de 20 anos morando em Recife, ela não vai se espantar mais. É normal. Tem que ser alguma coisa muito fora do comum para causar espanto. Concorda comigo? Com certeza. A primeira vez, tudo bem. Mas depois que já viu tanta coisa, para João se espantar aqui e ficar admirado, tem que ser um negócio muito fora do comum. Mas o que seria tão fora do comum para espantar João depois de ter visto tudo o que ele viu? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi para o deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. Então... João chocou quando viu isso. Ele não esperava. Aquele choque do como cara Moisés, que... Moisés, quando desceu do monte. Nossa, você deu um excelente exemplo. Estava adorando o bezerro de ouro. Você deu um excelente... Tanto é que tem um midrash judaico que eles fazem uma interpretação disso justamente quando Moisés desce, que o diabo fez sinais fazendo com que o bezerro, que era um animal, uma estátua, falasse. Entendi. E o povo começou a adorar a imagem porque ela parecia ter fôlego de vida. E quando a gente terminar de ler o capítulo 13, você vai ver que a besta faz justamente isso. Uma segunda besta faz uma imagem da primeira e bota o povo para adorar. Entendi. Você vê que é uma história cíclica, ele vai repetindo cenas do Antigo Testamento. João ficou assustado. A mesma mulher
Lembra que eu falei do conceito católico de casta meretrix? A mulher, a igreja de Deus que é pura e prostituta ao mesmo tempo? Isaías lamentou no Antigo Testamento, quando o povo de Israel caía em apostasia, como se fez prostituta a cidade fiel, falando de Jerusalém. Quando você vai, e João ficou apavorado. Peraí, a besta foi para o deserto para perseguir a mulher, e agora a mulher vira amante da besta? Daqui a pouquinho eu vou retomar essa cena. Por isso que só sobraram algumas jujubas. Por isso que o dragão agora não tem mais ira contra a mulher, mas contra o que restou da descendência dela. Porque em grande parte a mulher se prostituiu. Entendi. Se vendeu. Agora eu entendo o cristianismo da carta Laodiceia. E antes que eu continue, eu tenho uma nota muito importante para dizer para você aqui, Vilela. Eu não posso narrar as coisas que eu estou percebendo pelo Apocalipse num sentido acusatório. Qual que é o sentido errado de ler tudo isso? É o sentido acusatório do CNPJ. Como eu sou adventista do sétimo dia, tenho o CNPJ da minha igreja, eu começo a acusar a batista, a presbiteriana, a metodista, como só a minha fosse boa. Não! Nós somos todos cristãos. E o que eu tenho que ter agora aqui é a consciência de, se você tem 5 irmãos, e um irmão tá nas drogas e tá da bandidagem ou tá na cracolândia, ao ver o sofrimento da sua mãe e do seu pai, a família toda sofre. Eu quero que as pessoas entendam, antes que eu fale, alguns vão falar, não, mas a Ellen White da sua igreja, ela chama as outras igrejas de igrejas caídas. Você tem que ser honesto, Rodrigo. Então deixa eu me dar só um parênteses aqui. Quando a Ellen White chamou as igrejas de igrejas caídas, se você ler o que Ellen White fala da própria igreja adventista, ela detona com a igreja adventista também. Porque Ellen White foi uma pioneira do movimento adventista, que ela escreveu numa época em que as pessoas tinham, assim, a língua era afiada para detonar mesmo. Não tinha esse politicamente correto que nós temos hoje. Você tá entendendo? É igual Jesus, quando virou para alguns judeus, falou, vocês são do diabo que é pai de vocês hoje.